iDizzy Express, episódios menores, direto ao ponto e sem enrolação. O tema de hoje é como dizer ainda em inglês. Hello guys, Teacher Jay aqui, bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast. Esse é o iDizzy Express número 3, agora fazendo parte da cronologia oficial do podcast, episódio 162. E hoje a gente vai falar como dizer ainda em inglês e também como dizer o já, tá? O já também entra como um certo ainda. Então vamos lá. Vocês podem não reparar, mas existem dois tipos de ainda no português. Eles são iguais, os dois significam ainda, porém têm usos diferentes. Existe o ainda de uma coisa que ainda está acontecendo, ou seja, em que o ponto inicial foi no passado e até agora ainda acontece. Por exemplo, eu ainda estudo inglês. Quer dizer que eu comecei a estudar inglês no passado e eu ainda executo essa ação. Então, e tem esse ainda de continuidade, esse ainda de uma coisa que ainda está acontecendo. Mas existe um outro ainda, que é o ainda de ainda não. É um ainda que olha para o futuro para alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, por exemplo, eu ainda não sou fluente no inglês. Então, eu ainda estudo inglês, eu trago do passado até presente data, eu ainda não sou fluente, eu trago da presente data até um futuro possível. Então, temos esses dois tipos de ainda. O ainda de ainda dura, ainda acontece, o ainda de ainda não chegou. Um traz do passado, o outro remete ao futuro. Esses são os aindas que a gente tem no português. Em inglês, esses dois aindas têm diferenças, eles são palavras diferentes. O ainda que você traz do passado é a palavra still. 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 O still, além de ainda, significa estável, imóvel, parado, né? Então quer dizer que desde um momento do passado até agora isso está estável, ainda acontece. Então vamos usar esse ainda de still no exemplo do inglês. Então, por exemplo, eu ainda estou estudando inglês. Como você traz isso do passado até presente data? O ainda que você quer aqui é o still. Então, I am still studying English. I am still studying English. Então, I am still studying English. Então, novamente, esse still é o que traz do passado até agora, mostrando que há essa continuidade. Esse é o still, tá? Agora, o yet, ele é o ainda do ainda não aconteceu. Se eu quero falar, eu ainda não sou fluente. Então, eu ainda não falo inglês fluente, I don't speak English fluently yet. Esse yet vai lá no final, né? Eu ainda não falo inglês fluente. I don't speak English fluently yet. Então, essa é a diferença básica entre o still e o yet. Um traz do passado, o outro remete ao futuro. Alguns exemplos importantes aqui. Eu vou pegar alguns exemplos dessa aula que a gente preparou para o curso, tá? Só para vocês verem mais ou menos. Então, por exemplo, o exemplo é o seguinte. Você está fazendo sua lição de casa. O primeiro cenário é eu ainda estou fazendo minha lição de casa. Você vai dizer I am still doing my homework. I'm still doing my homework. E eu ainda não terminei minha lição de casa. Você vai remeter ao yet do futuro. Ao ainda do futuro, que é o yet. Então, I haven't finished my homework yet. Aqui fica a dica que o yet muitas vezes é usado com present perfect. Se você não sabe como usar o present perfect, ouça a nossa aula 150, aula especial sobre o present perfect. Então, I haven't finished my homework yet. Eu ainda não terminei minha lição de casa. Lembrando que o yet também é bastante usado para negação, tá? Negativo, present perfect geralmente, e o still dá essa ideia de continuidade. Outro exemplo clássico, que é o seguinte. Imagina que você está num restaurante e o garçom vem pegar seu prato, mas você ainda não terminou de comer. Você pode dizer isso para o garçom de duas maneiras diferentes. A primeira é, hey, eu ainda estou comendo. E a segunda é, hey, eu não terminei de comer ainda. Então, vocês viram a diferença. Eu ainda estou comendo, eu estou mantendo a ação, eu ainda não terminei. Uma você foca no final, no resultado, outra você foca no andamento. Então, eu ainda estou comendo, I am still eating. Hey, don't take my plate away. I'm still eating. Hey, não leva meu prato ainda, eu ainda estou comendo, né? I am still eating. E para você dizer que você ainda não terminou, hey, I haven't finished yet. Don't take my plate away. Então, eu ainda não terminei, não leva meu prato daqui, tá? É bem simples, ok? Outro exemplo para terminar, imagina que a Mary e o John são um casal. E eles terminaram, só que a Mary ainda gosta do John. Para eu falar que a Mary ainda gosta do John, em inglês eu vou dizer Mary still loves John. Mary still loves John. Agora, se eu quero dizer que o John não esqueceu da Mary ainda, vai ser John hasn't forgotten about Mary yet. John hasn't forgotten about Mary yet. Então é isso. O still, ainda, trazendo do passado, yet, ainda, de ainda não chegou no futuro.
Beleza. E nós temos também o seguinte, vamos falar de já agora. A gente já falou do ainda, vamos falar um pouco do já. O já, ele é usado às vezes não sei falar essa palavra. Ou concomitantemente, é uma palavra em português, né? Minha esposa me ajudou aqui. Mas é isso, é usado com o yet também. O primeiro já é o seguinte, é o já do que ainda persiste, que é o already. E assim como assim, o já também tem algumas versões. Tem o já que aconteceu logo depois de uma coisa ter acontecido. Por exemplo, eu acabei de almoçar e já estou com fome. Eu acabei de terminar uma refeição e já estou com fome. Ou seja, veio rápido, já aconteceu. Esse já vai ser o already. Por exemplo, I've just had lunch. Acabei de almoçar, but I am already hungry. Mas eu já estou com fome. E nós temos o já de uma coisa que aconteceu antes do esperado, que basicamente é a mesma coisa, né? Por exemplo, eu estava esperando uma entrega para sexta-feira, mas a entrega já chegou antes do esperado. Vai ser o already também. Então, I was expecting a delivery for Friday, but I've already received the delivery. Eu já recebi a entrega. Vai ser o already. E already se escreve A-L-R-E-A-D-Y. A-L-R-E-A-D-Y. Already. Já aconteceu. Esse é o já do inglês. Mas aí quando você for fazer pergunta com o já, geralmente se usa o yet e não o already. Por exemplo, eu quero saber assim, você já comeu? E não vai ser tipo have you already eaten? Vai ser have you eaten yet? Você já comeu? Have you eaten yet? Você já terminou a lição de casa? Have you finished your homework yet? Então esse yet fica o já do português, mas é como se fosse um ainda do inglês. Tipo, você já terminou sua lição de casa ainda, né? Mas é equivalente ao nosso já. Have you finished your homework yet? Have you been to that place yet? Você já foi para aquele lugar? Have you finished your lunch yet? Já terminou o almoço? Então, esse yet em forma interrogativa ganha um pouco do já. O já positivo é already, o já interrogativo é yet. E esse já, geralmente, a gente não usa na negativa, né? É porque é uma coisa que já aconteceu, não é uma coisa que não vai acontecer. Não existe, tipo, eu já não fui lá. Não tem como. Então, já não se usa na negativa. Portanto, na negativa, quando você encontrar o yet, ele vai ser meio que o ainda. Então, I haven't finished my lunch yet. Eu ainda não terminei meu almoço. Agora, se já terminou o almoço, já terminou, mas é uma pergunta, have you finished your lunch yet? É um pouco complicado, né? Eu concordo. Mas é dessa forma que você vai dizer o ainda e o já em inglês. Caso persistam algumas dúvidas, a gente fez um episódio completo com esse tema, que é yet, just, still e already. É o episódio 95 do podcast. Ouve lá com mais tempo para você pegar certinho as diferenças deles, mas é basicamente isso, tá? Daqui para frente no podcast a gente vai ter algumas aulas repetidas em outro ângulo de vista. Digamos assim, aulas que já foram abordadas aqui, mas por outro ponto de vista, para ver se vocês aprendem melhor do que da primeira vez. Então, essa foi esse tipo de aula, foi rápida, foi de boa, mas espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, pergunta lá no Instagram, estou à disposição para responder, beleza? Então, obrigado por ouvir esse episódio até aqui, espero que vocês tenham curtido. Qualquer feedback, dúvida, reclamação, elogio, mandem no nosso e-mail inglesdozero@outlook.com ou fala com a gente através lá do Instagram, tá certo? Muito obrigado, guys. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye bye.